Paz e graça. Quando a Bíblia fala, né, que a mulher fugiu para o deserto, quando a gente vai falando para o povo, né, que devemos se preparar, né, porque quando acontecer a grande tribulação mesmo, muitas pessoas vão ter que fugir para o deserto, né? A gente sabe que tem uma temporada ali que os 3 primeiros anos e meio, a igreja ela vai estar revestida de poder. Mas, passando esses 3 anos e meio, o anticristo ele vai se levantar e vai perseguir o povo de Deus. E a Bíblia diz que a mulher ela foge para o deserto. Talvez tu tenha se perguntado, mas como assim fugir para o deserto? Né? Olha onde nós vivemos. A gente tem uma ideia, às vezes, que todos os lugares na terra já estão habitados e não tem mais nem vaga. Mas não é bem assim, ó. Eu estou aqui num lugar hoje, ó, que não tem ninguém. Aí eu só e minha família. Olha aí, ó. Olha aí como é que está o lugar. Muito espaço aí, ó, sobrando, né? Olha aí, ó. Um cenário maravilhoso. Onde temos vaga, né? Se fosse para fugir, para muitas pessoas, né? Tem muito lugar que não está habitado ainda. É claro que aqui é uma cidade onde eu tô, onde existem pessoas, mas essa região que eu tô aqui agora, não existe casa, não existe pessoas que moram aqui. Elas moram lá na cidade, né? Talvez você deve estar pensando, será que ele está na praia de Tramandaí ou praias do Gaúcho? Não, aqui não é uma praia, tá? Mas a gente vê que realmente tem uma parte aqui que está deserta. E é assim que a gente tem que estar se preparando, irmãos. Para que quando o chifre pequeno, qual Daniel fala, o homem do pecado, ele se manifestar, a igreja já esteja revestida de poder. Esteja preparada, né? Para se encontrar com o Senhor nos ares. Esse dia eu estava falando com o irmão, esse irmão ele é pré-tribulacionista. E aí ele dizendo para mim, irmão Douglas, eu sou pré-tribulacionista, mas na verdade, perdão irmãos, na verdade, a igreja a qual ele congrega, eles são pré-tribulacionistas. Ele estava falando para mim que eles não entram muito no tema escatológico, mas a igreja ali, algumas pessoas, a maioria, são pré-tribulacionistas. Mas ele fala para mim assim aqui, tanto o pré-tribulacionista quanto o pós deve se preparar. Claro que o pós ele já estuda mais eventos escatológicos para saber o que vai acontecer nessa última semana de Daniel. Os pré-tribulacionistas, como eles acham que eles vão para o céu antes da grande tribulação, eles acabam até não estudando como é que seriam os eventos que ocorreriam, né, durante o período tribulacional. Então eles focam muito em dizer que a igreja não está na terra neste momento. Então, para alguns não importa, né, esse período. Mas eu conversando com esse irmão, ele disse para mim, realmente eu quero estudar, saber um pouco sobre o que vai ocorrer no período tribulacional. Porque assim, aí se a igreja ficar aqui, ele dizendo, ele falando para mim assim, porque eu não acredito, irmão, que realmente a igreja não vá passar pela tribulação. Ele falou para mim, porque muitos homens de Deus passaram por grandes tribulações. Muitos homens de Deus passaram. E por que hoje essa igreja pensa totalmente diferente? E por que essa igreja hoje ela não quer se preparar para esse período tribulacional? Né? Acha que ela vai ser tirada antes que esses eventos comecem a acontecer. Por que Deus faria isso? Deixaria um povo aqui na terra que não tem o Espírito, deixaria um povo aqui na terra que não conhece nada da palavra e levaria uma noiva para uma festa, enquanto o anticristo pega essa noiva e faz enquanto o anticristo pega esse povo que não tem o Espírito e faz o que ele quer. Tem outro ponto também, né? A Bíblia descreve 144 mil, fala também sobre os mártires, né? Que vão ficar, né? Apocalipse 20, e fala das 2 testemunhas. Então a gente fica pensando, né, irmãos? Qual seria a ideia de Deus pegar e deixar um povo que foi conhecedor da palavra ficar aqui, né? Porque estavam fracos na fé, e vai deixar eles aqui sem o Espírito. As 2 testemunhas, revestidas de poder, vão ficar aqui enquanto uma igreja fica no céu. Então, irmãos, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. A igreja está lá numa festa e pessoas aqui na terra precisando de que o
Espírito, precisando que pessoas convertidas, que têm experiência com Deus, venha guiá-las, né, nesse período tribulacional. Mas, irmão Douglas, nós não fomos feitos para ira, mas a ira não cai sobre a igreja. As taças da ira elas vão cair sobre o povo que é marcado, que tem a marca da besta. Vão aceitar a marca. Então a igreja, não precisa, mesmo ela estando aqui, ela não vai ser jogada sobre ela as taças da ira de Deus. Muita gente confunde. Então, irmãos, olha só que lindo, a gente vê assim, ó, lugares desertos, e tem em mente que um dia, esse local seja um local onde possa ser abrigo para muitos cristãos, né? Locais assim, né? Não digo que aqui, mas locais assim, ó, seja abrigo, refúgio para muitos cristãos. Imagina, irmãos, quantos cristãos nesses lugares assim, ó, e Deus se manifestando, queria se manifestar para o povo de Israel. Que coisa linda que vai ser, que coisa maravilhosa a gente poder ser participante das coisas que Deus ele estabeleceu. Ali tem um grupo de pessoas que estão passeando com os jipes no quartel lá, se você conseguir ver lá, tá vendo? Olha só. Mas a gente fica imaginando um cenário, né? Se fosse um cenário onde a noiva estivesse escondida, né, da vista da serpente, seria momentos assim que a noiva teria que ficar em cavernas, mais ainda, né, cavocar algum lugar para se esconder, procurar abrigos, né, secreto. A gente está vendo esse cenário aqui hoje, irmão, não é período tribulacional hoje, né? Isso aqui as pessoas estão passeando, tá? Mas tu imagina que não fosse assim, que fosse o período da grande tribulação e a igreja tivesse, como diz lá, no deserto, né? No deserto ali é lugares que não são habitados, até porque a terra vai estar um caos, né? A gente vê que quando começa a cair quando começa a tocar a primeira trombeta, a gente já vê o caos que vai virar a terra, né? A terça parte das árvores sendo afetada, da vegetação. Esse cenário vai ser muito forte, porque o governo das trevas, né, ele vai estar se preparando com estoques de alimento, de comida, né, porque ele vai ver os eventos acontecendo. E as duas testemunhas, ninguém pode fazer mal a elas. Ou seja, nada pode acontecer no período que elas profetizaram, os 3 anos e meio, que é os 3 primeiros anos e meio. Então ela vai ser protegida, nada vai acontecer com ela, com as duas testemunhas. Elas são mortas depois dos 3 primeiros anos e meio, porque o período tribulacional ele dura 7 anos, mas não são 7 anos de grande tribulação, são 3 anos e meio, as duas testemunhas profetizando, sem que nada possa acontecer para elas. E depois dos 3 anos e meio, que elas são mortas, e elas ficam ali 3 dias ali na praça, e ali não pode ser enterrada. Eu já vi muitas pessoas dizerem, mas por que as duas testemunhas vão ficar ali enterradas? Por que seria as duas testemunhas? Seria a igreja? A igreja vai ficar na terra ali sem poder sepultar os cadáveres delas? Eles vão trocar presente? É isso aí? Realmente, irmãos, o cenário vai ser um cenário assim mesmo. Por isso que as duas testemunhas representam a igreja, representam judeus e gentios. Então, irmãos, é maravilhoso quando a gente começa a entender essas coisas e quando a gente está num lugar assim e pode sentir um pouco, né, dentro da gente o que pode acontecer. E a gente já sabe coisas que antecedem a vinda de Jesus, a gente já sabe os eventos escatológicos, a gente já sabe o caminho que devemos trilhar. Então, assim, tu que é pré-tribulacionista, pessoas que não sabem essas coisas que a Bíblia fala, estuda sobre os eventos escatológicos, até porque, e se tu tiver errado, já parou para pensar? Bom, o pós, tá? Se o pós estiver errado, um exemplo, tá? Se o pós estivesse errado, ele seria arrebatado 7 anos antes da grande tribulação, embora não tenha isso na Bíblia, mas vamos dizer que o pós estivesse errado. Tudo bem, ele seria livre, mas se o pós estiver certo, será que o pré-tribulacionista sabe o que vai acontecer no período tribulacional com a igreja? Porque o pré, ele olha muito para o evento que vai acontecer com as pessoas que vão ficarem aqui no período tribulacional. Ele não olha para o que vai acontecer com a igreja, porque ele tem a visão que a igreja vai estar lá, que ela vai estar lá no céu 7 anos. Embora nós não temos isso na Bíblia. Não temos nenhuma passagem que diz que a igreja vai ficar 7 anos. Quando a gente pergunta para algum pré-tribulacionista quantos anos a igreja vai ficar no céu há 7 anos, qual é o texto que eles têm de base, eles falam, na eternidade não tem contagem de tempo. Então, como não tem contagem de tempo,
a igreja não vai ficar lá 7 anos, mas como se nem ficasse nem um dia. Ah, mas peraí, se não tem contagem de tempo lá, por que determinaram um tempo de 7 anos? Certo? Então assim, irmãos, o bom é a gente estar bem atento, saber os eventos que antecedem a vinda, porque isso é importante. Porque se você estiver errado, pelo menos vocês vão saber os eventos que antecedem a vinda. Agora, se você estiver errado, né? Se você estivesse certo, né? Mesmo assim você sabe os eventos que antecedem a vinda. E se você estiver errado, já parou para pensar? Você sabe como é que o que vai acontecer no período tribulacional com a igreja, né? Você sabe? Claro que não, porque vocês se preparam só para um banquete, se preparam só para uma festa, né? Então é muito importante a gente saber. Eu creio sim, eu sou posse, creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, que não somos diferentes dos primeiros cristãos. Essa ideia da igreja passar pela grande tribulação, ela não é nova, tá? Na verdade, a ideia nova de que a igreja não passa pela tribulação, essa ideia é nova, porque essa ideia surgiu já depois dos primeiros cristãos. Ela não vem da raiz ali da igreja primitiva, porque todos eles sabiam que passariam por grande tribulação. Então, a ideia nova aqui que nós temos é o pré-tribulacionismo e não o pós, certo? Mas hoje eu vim aqui não para bater no pré, né? Embora alguns vídeos meus eu deixo bem claro que o pré para mim é uma doutrina falsa, que eu não vejo base para uma igreja fugir, né? Mas eu quero deixar esse alerta para os irmãos que são pré. Estudem um pouco sobre os eventos, porque se você estiver errado, muita coisa pode acontecer. Uma delas é você estar num lugar deserto e não ter orientação nenhuma, não saber nada que vai acontecer, né? Não saber eventos nenhum. Ah, mas se o pós estiver certo, né, já sabemos que daí 3 anos e meio falta para o anticristo se manifestar, né? Só que assim, ó, vocês sabem que falta 3 anos e meio, só que ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus ele deixou vários eventos escatológicos para mostrar para nós coisas que vão acontecer no tempo do fim. Vários eventos que antecedem a vinda. Deixa eu pegar minha bebê aqui, ó. Eu trouxe ela para passear aqui também. Né, Neiva? Ela fez aniversário ontem. Eu trouxe ela para passear aqui. Ela tá junto comigo. Tá se preparando para fugir junto pro deserto, né? Glória a Jesus. Então é assim, meus irmãos. O bom é a gente sempre se preparar. A gente está sempre preparado, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Isso, na verdade, o pó já está bem esperto, né? Eu estou falando para quem é pré. Está bem preparado, você pode não saber os eventos que podem acontecer, anteceder a vida de Jesus, né? E se vocês souberem, né, e tiverem errado o pré-tribulacionismo, vocês vão ter uma base boa, vocês vão entender bastante coisa, assim, estudando os eventos que antecedem a vinda. Então isso aqui é importante, né? Muito importante. A Nenê tá aqui, ó, tá brincando de escorregador. Vou deixar esse vídeo aí, fiquem na paz, Senhor, e quem é posse fica aí, ó. Olha, gente, imagina nós aí no deserto. Vai ser maravilhoso, né? Eu acho que isso aí é preparação. A preparação é assim que ela tem que acontecer. Tem que começar desde agora a se preparar. Tem muita pessoa que não vai querer, vai se entregar. A gente já vê algumas pessoas aí até mesmo, já vi alguns pastores dizendo, se estabelecerem a marca da besta, eu vou ser o primeiro a colocar. Atualmente tem um pastor aí que prega isso na igreja dele. Será que você está preparando um membro para ele se encontrar com o Senhor Jesus? Falando uma coisa assim para o membro? Sabe que isso aí amanhã, o que pode passar na cabeça dessas pessoas, e muitas delas colocarem a marca, induzida por homens que se dizem ser homens de Deus, conhecedores da palavra. Portanto, a Bíblia diz que é para nós vigiar, né, irmãos? Vou fazer um vídeo meio curto, já está longo esse vídeo aí. Espero que todos fiquem na paz do Senhor e que vocês meditem mais, porque se alguém tiver errado, né, e não meditou, vai ficar ruim, vai ficar difícil, vai sofrer, né? Vai sofrer porque não estava preparado, né? E ainda pastores que preparam pessoas para um banquete, uma festa, e pode ser que não aconteça isso, né? Eu tenho certeza que eu posso estar certo. Mas, como sempre digo, veremos quando a vinda de Jesus se aproximar mais ainda do que já está. Veremos quando
os 10 reis começarem a governar, veremos quando o chifre pequeno se levantar, aonde estará a igreja. E aí, meu amigo Pré, já parou para pensar nisso aí? Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe.